5 coisas que você precisa saber quando você for ler o livro de Juízes. É isso mesmo, você vai ler a sua Bíblia inteira, você vai passar pelo livro de Juízes e hoje eu te dou 5 dicas fundamentais para que você entenda esse livro de uma vez por todas. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal e pode ser um pouco o seu também. Para isso, se inscreva nesse canal, faça parte da comunidade, também deixa o seu like, seu comentário, assim todo mundo fica sabendo como você pode contribuir para o crescimento dessa comunidade. Quando você escreve alguma coisa, você faz parte da produção de conteúdo deste espaço na internet, ele se torna um pouco de propriedade sua também. Falei em tempo recorde, será? Quem anotou quanto tempo eu demorei, deixa aqui no comentário. Não, falando sério agora, vamos falar do livro de Juízes. Vamos falar de 5 coisas para você entender sobre esse livro. Eu queria deixar claro que a bibliografia, para você se aprofundar ainda mais, e que eu utilizei para fazer esse vídeo, você encontra na descrição ou no primeiro comentário deste vídeo. Muito bem. Vamos falar então da primeira coisa que nós precisamos saber a respeito do livro de Juízes. Coisa número 1. Quem são os juízes? Afinal de contas, seriam aqueles que ajudam o todo-poderoso Timão a ganhar os seus jogos? Né? E sendo assim, mais um livro a falar do alvinegro paulistano, né? 1º e 2º Coríntios e Juízes, tem 3 livros na Bíblia aí sobre o Corinthians. Muito bem, brincadeiras à parte, quem são esses juízes? Essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. Shofet, palavra geralmente utilizada, geralmente não, palavra hebraica utilizada para tratar desses juízes, é uma palavra que tem algumas alternativas de tradução para o português e talvez nenhuma delas capte muito bem o que são cada um desses líderes, cada um desses juízes. A gente traduz como juízes porque eles têm uma espécie de papel julgador do que tem acontecido entre as tribos de Israel e com os povos vizinhos, mas eles não são, com exceção de Débora, juízes no sentido forense da palavra, no sentido judiciário mesmo, pessoas que julgam causas, não são. Eles estão muito mais para líderes militares do que propriamente pessoas da toga que te ajudam aí a decidir causos e causas. Frequentemente essas duas funções são acumuladas em lideranças do mundo antigo. Se você conhece bem o Antigo Testamento, você vai se lembrar da história de Absalão, mais para frente, bem depois de Juízes, quando ele ameaça pegar o trono de Davi, filho de Davi que ameaça uma guerra civil, aliás, instala uma guerra civil para pegar o trono do seu pai. Um dos papéis que ele executa é de julgar uma espécie de tribunal de pequenas causas. Débora faz isso, mas não é o que a maioria desses juízes do livro de Juízes faz. A maioria deles é líder militar. Tá? Se você quiser pensar num líder militar, pense, porque é mais ou menos o que eles são, líderes militares de guerrilhas que lideram o povo nesse tipo de combate no meio das montanhas. Essa é a ideia aí, quando você for ver os combates descritos no livro, o que você vai ver são esses líderes de guerrilha, de combate no meio das montanhas. Segunda coisa que você precisa saber sobre o livro de Juízes. Ele é um tanto formulaico, pelo menos nos seus 12 primeiros capítulos. Formulaico significa que tem uma fórmula. Que fórmula é essa? Desobediência, juízo, clamor e o surgimento de um juiz, de um líder carismático que Deus levanta diante do clamor do povo. Então, sempre tem essa fórmula de, vamos lá, desobediência, juízo por causa da desobediência, clamor do povo no meio do sofrimento e do juízo, surgimento de um líder que vai aliviar a situação do povo que clama. Mas esse ciclo ele é intenso, ele se repete e ele vai demonstrando a crueldade que toma lugar naquelas tribos que ocuparam a região de Canaã com Josué.
nem tudo são flores. Se Josué ele tem uma nota triunfalista de conquista na terra de Canaã, Juízes vai mostrar que o povo ele falha em cumprir as determinações de Deus e por isso é julgado. Essa fórmula ela obedece uma lógica, a lógica do deuteronomista. A ideia é de uma justiça retributiva, ou seja, Deus prepara o povo para ser uma comunidade alternativa. Lembre-se, 5 coisas que você precisa saber sobre Deuteronômio. Está aqui no canal, vai lá atrás. Deus estabelece o povo para ser uma comunidade alternativa, uma sociedade diferente daquelas que estão ao seu redor. O povo falha. E ao falhar, recebe o devido juízo. Nota que é um livro um tanto amargo, um tanto pessimista, teores assim de coisa que não deu certo, de leite que azedou. Se você quiser pensar assim, Juízes ele vai trazer para a gente o começo do que é o processo de azedume do leite em uma terra que mana leite e mel. O leite vai ficar azedo, o mel vai virando fel, na medida em que o povo é desobediente e vai ficando cada vez mais devasso, cada vez mais distante da palavra do Senhor. E a gente vai vendo até o capítulo 12 esse ciclo, essa fórmula de desobediência, juízo, clamor e o levantamento de um líder, até nós chegarmos no ponto 3. Que é o surgimento de um líder diferente de todos os outros. Você deve se recordar da grande história do guerreiro dos longos cabelos, Sansão, aquele que dá nome ao coelho da Mônica. Sim, a influência cultural do livro de Juízes é muito maior do que simplesmente um trocadilho com o Esporte Clube Corinthians Paulista. Sansão parece ser aquele grande herói mitológico. Sansão parece remeter a Hércules. Sansão parece aquele herói de história em quadrinhos que você tanto sonhou. Um homem forte, cuja força estava nas profecias. Antes dele nascer, já era profetizado de que ele seria esse grande líder do povo. Até a gente conhecer a história de Sansão, que não é nada agradável. É um homem mais preocupado em satisfazer os seus próprios prazeres e o seu próprio ímpeto sexual do que propriamente se preocupar com as grandes questões de Israel e de Judá e das 12 tribos. Tá bom, tem que resolver as guerras desse povo, a gente resolve, mas eu tô aqui para viver a vida, eu tô aqui para curtir a vida doidado. Essa é a tônica de Salomão. O grande herói do livro de Juízes, aquele diferente de todos os outros, que até mesmo tem uma profecia para si e um poder sobrenatural que os outros não tinham, esse é um homem depravado, esse é um homem que falha no seu chamado. Veja como o livro de Juízes tem esse tom, essa tonalidade lúgubre de algum tipo de esperança, mas aquela esperança ser totalmente manchada. Mas Sansão é apenas um prenúncio do horror tétrico que haveria de vir. Porque se Sansão é esse herói ambíguo, tudo aquilo que poderia ser e que não foi, e agora José, tudo que poderia ter sido e não foi. Quarta coisa que você precisa saber a respeito do livro de Juízes: Sansão é apenas um prenúncio do que há de mais triste que haveria de vir. Sim, nós estamos falando de uma grande tensão entre as tribos. Tensão essa que não surge simplesmente de uma rivalidade entre a tribo X e a tribo Y. Manassés não gosta de Simeão. Manassés não gosta de Benjamim. Judá vive um clima de tensão. Não é isso.
é história de carnificina e impureza atrás de história tétrica de carnificina e impureza. Veja, o relato de Juízes é absolutamente cru e remete à situação de Ló em Sodoma e Gomorra. E você tem uma concretização daquilo que em Sodoma e Gomorra acontece. Bom, enfim, você lê o texto e você vai ver que a coisa é horrorosa e terrível de facto. Você vai ver aquilo. Sansão era apenas um prenúncio dos horrores que seriam perpetrados logo depois nos capítulos finais do livro de Juízes. E o porquê desses horrores é o nosso quinto ponto para que você entenda o livro de Juízes. Primeira coisa, o livro de Juízes ele é cruento e horroroso, tenebroso, porque ele relata o mundo como ele é, e o mundo é desta forma, ele apresenta esses terríveis horrores. Basta abrir o jornal, assim até hoje, no mundo antigo não era diferente. O relato é cru porque aborda esta realidade, e o relato é cru porque ele quer mostrar que toda essa anarquia de um povo sem liderança pede por um rei. Mas se esse rei vier da tribo que causou todos esses problemas, nós continuaremos tendo problemas. Pois é, Benjamim é a tribo causando uma série de problemas no livro de Juízes. Quem é de Benjamim? Saul. E assim a gente vai entrando no relato de 1º e 2º Samuel. Saul, o rei de Israel, vem da tribo que causou tudo quanto era problema. Depois a gente vai ver que Judá tem uma alternativa um pouco melhor. Mas é isso, 5 coisas que você precisa saber sobre o livro de Juízes. A propósito, se você gostou desse vídeo, você tem que se inscrever e tem que deixar o seu like. Se você acha que isso vai te ajudar a ler melhor o livro de Juízes, você precisa passar aqui na descrição do vídeo e perceber que tem a bibliografia para você se aprofundar ainda mais. E, além disso, tem o meu curso Como Preparar um Estudo Bíblico, que você pega essas informações que você tem aqui no canal e você vai ter ali didática para você fazer estudos bíblicos de qualidade na sua casa, estudo nos lares, para você mesmo, ou até mesmo uma pregação, uma escola dominical. Você pode ir lá ver o meu curso. Você tem 15 dias para pedir o dinheiro de volta se ele não te satisfizer. Então, dá uma olhada lá, eu tenho certeza que você vai gostar. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com quem você gosta. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.